Você sabia que o líder da maior potência militar da Europa declarou, diante de representantes de quase todas as nações, que a guerra não vai parar, mas vai se alastrar, engolindo países vizinhos como se fossem fumaça? E se eu te disser que se a Ucrânia sucumbir, a próxima vítima pode ser o seu próprio país, sem que ninguém tenha preparado um plano de defesa? O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, subiu ao palco da Assembleia Geral das Nações Unidas e disparou um alerta gelado. Vladimir Putin vai levar a guerra adiante, mais larga e mais profunda. Ele acusou Moscou de mirar muito além das fronteiras ucranianas, afirmando que ao vencer aqui, a Rússia avançaria para o restante da Europa. O medo é real, o prazo é agora e a escolha é clara: impedir Putin ou enfrentar a invasão em solo próprio. Mas a estratégia de Zelensky depende de duas frentes essenciais. Primeiro, a solidariedade entre as nações. Segundo, o aumento do apoio material à Ucrânia. Ele observou o Monte Russa Americano 2025, onde a assistência dos Estados Unidos oscila como um trem desgovernado. Em março, Washington cortou ajuda militar e inteligência por poucos dias, tentando forçar negociações de cessar-fogo. Essa pausa inesperada deixou o céu russo a pairar sobre Kiev, enquanto aliados ocidentais hesitavam. A União Europeia, embora firme em palavras, também mostrou fissuras. Itália e Espanha, em março, recusaram-se a financiar o compromisso de 43,6 bilhões de dólares, temendo impactos internos. Essa hesitação alimenta a tática russa de dividir e conquistar. Zelensky insistiu: NATO e UE precisam coordenar-se, oferecendo à Ucrânia um escudo inquebrável. Se a Europa não responder de forma unida, os tanques de Putin podem cruzar fronteiras hoje ainda desconhecidas. O que acontecerá se o bloqueio se desfizer? A ameaça não está apenas nos tanques, está nos céus silenciosos dos drones inteligentes. Em pouco tempo, drones lutarão contra drones, atacando infraestruturas críticas sem intervenção humana, advertiu Zelensky. A própria Ucrânia já comprou 10 mil drones aprimorados por inteligência artificial, segundo o Center for Strategic and International Studies. Em julho, o vídeo do drone TFL-1, desenvolvido pela empresa The4Philo, mostrou-se capaz de atacar alvos sem ser perturbado por guerra eletrônica. Em setembro, a revista Time revelou que o famoso drone Vampire recebeu um modo de inteligência artificial ativável em voo, permitindo missões autônomas ainda que ainda não possuam mira automática. Se a tecnologia cair nas mãos de Moscou, o cenário de batalha pode mudar de forma assustadora. Será que a humanidade está preparada para enfrentar máquinas que decidem quem viver e quem morrer? A decisão está em nossas mãos. A próxima página desse conflito será escrita pelos que ousam unir forças ou pelos que permanecem divididos. O futuro da Europa pende na balança, e cada escolha ecoa nos campos de batalha invisíveis acima de nós. Onde você se posiciona quando a escolha é entre silêncio e ação? Em resumo, Zelensky insiste que a união é vital. A Rússia se alimenta da divisão, e o apoio de múltiplas nações gera disputas burocráticas, como vimos na União Europeia em março. Isso, segundo o presidente ucraniano, deve cessar imediatamente. Gancho. Você acredita que a Europa pode sobreviver quando a sombra de um Putin faminto se estende além da Ucrânia? A resposta pode mudar o futuro de todo o continente. A necessidade de um fronte unido não é mera retórica. Zelensky clama que a OTAN e a União Europeia coordenem suas ações, mantendo a Ucrânia ao lado para mostrar a Putin que a Europa não recuará diante das ameaças russas. Mais ainda, ele destaca que a Europa deve proteger a Ucrânia com total empenho, pois o líder russo não vai parar em Kiev. Os países hesitantes hoje poderiam se tornar, amanhã, os próximos alvos da invasão russa. Mudando o foco, o presidente ucraniano alertou sobre o perigo iminente da inteligência artificial nos campos de batalha. É apenas uma questão de tempo, não muito distante, antes que drones enfrentem drones, atacando infraestruturas críticas e alvejando pessoas totalmente autonomamente, sem intervenção humana, exceto pelos poucos que controlam os sistemas de inteligência artificial, declarou Zelensky. É um aviso alarmante, ainda mais curioso ao saber que a Ucrânia está na vanguarda da integração da inteligência artificial em armamentos. Em março de 2025, o Center for Strategic and International Studies informou que Kiev aprovou a compra de 10 mil drones aprimorados com inteligência artificial. O instituto descreveu a medida como um passo preliminar, porém significativo, rumo à adoção mais ampla de sistemas autônomos avançados. Em julho, a United 24 Media divulgou o primeiro vídeo mundial do drone TFL-1 em ação. Desenvolvido pela empresa ucraniana The4Philo, o aparelho usa a inteligência artificial para atacar alvos sem depender de um operador, tornando-se resistente à guerra eletrônica.
No dia 24 de setembro, a Time Magazine publicou que a Ucrânia transformou a guerra de drones em um jogo, destacando as versões mais recentes do famigerado drone Vampire. Nesstas variantes, os operadores podem acionar um modo especial de inteligência artificial durante o voo, permitindo que a máquina opere sem controle direto. Embora ainda não possua mira autônoma, o desenvolvedor, que prefere permanecer anônimo, afirmou: "Temos a tecnologia." Isso sugere que a Ucrânia está pronta para liberar enxames de drones impulsionados por inteligência artificial, capazes de rasgar as linhas russas enquanto seus pilotos permanecem a salvo. Cliffhanger. Mas se essas máquinas autônomas caírem nas mãos erradas, que tipo de tempestade tecnológica poderá varrer a Europa? O futuro da guerra talvez já esteja a poucos quilômetros de distância, silencioso, mas mortal. Imagine um enxame de drones silenciosos, equipados com inteligência artificial capaz de escolher alvos e lançar ataques sem nenhum piloto a bordo. Se a Ucrânia liberar milhares dessas máquinas, quem poderá deter quem decide o destino de cidades inteiras? E se em poucos meses, esses aparelhos invadirem o céu da Europa como um mar de mosquitos assassinos, deixando à escolha dos dirigentes apenas a ciência ou o caos total? Logo depois, ficou claro que o famoso drone Vampire ainda não dispõe de mira totalmente autônoma, mas já permite que seu operador acione, a meio voo, um modo de inteligência artificial que o solta de qualquer controle humano. O som das hélices, o cheiro de óleo quente e a vibração no ar revelam um futuro onde os combatentes permanecem a quilômetros de distância, protegidos por telas de vidro. Zelensky, porém, clama por regras que limitem essa mesma tecnologia que seu país usa com maestria. Ele parece contraditório, mas talvez veja o perigo maior antes de tudo: um Putin com acesso a máquinas ainda mais letais, pronto para expandir a guerra para a Europa inteira. Será que a conta já está paga antes mesmo de a dívida ser cobrada? Ao aprofundar a análise, percebemos que o debate já está em curso nos círculos jurídicos e estratégicos. Carlos Batalas argumenta que os marcos legais atuais podem ser incapazes de controlar armas que operam por algoritmos, capazes de decidir quem viverá ou morrerá sem intervenção humana. Diferente dos sistemas de apoio à decisão, esses armamentos autônomos escolhem e atacam alvos por conta própria, provocando um impasse ético que ecoa nos corredores das Nações Unidas. Se um soldado pode ser julgado por um crime de guerra, quem será responsabilizado por um drone que decide sozinho? A tensão aumenta quando se observa que a corrida armamentista já está em marcha. Milhares de drones equipados com inteligência artificial podem ser lançados rumo às linhas inimigas, enquanto as potências hesitam em impor limites claros. O ar se enche de um zumbido constante, lembrando que o futuro da guerra está sendo escrito em código binário, e não em trincheiras. Se a comunidade internacional não agir agora, o próximo grande choque pode vir de um algoritmo que, sem aviso, derruba cidades inteiras. Estamos prestes a assistir a uma nova era de conflito, ou será que já estamos dentro dela? Depois de revelar que Vladimir Putin pretende expandir a guerra mais longe e mais profundamente, Zelensky avisou ao mundo: se a Ucrânia cair, a Europa será a próxima vítima. Ele pediu um front unido e apoio imediato, alertando que a Rússia já planeja avançar para além das fronteiras ucranianas. Mas será que a comunidade internacional está preparada para impedir esse plano? O que acontecerá se o apoio não chegar a tempo? Depois de lançar o alerta sobre a ambição russa, Zelensky destacou a fragilidade das alianças. Ele apontou que os Estados Unidos, hoje mais solidários que nunca, já interromperam suprimentos no março passado, numa tentativa de forçar um cessar-fogo. A União Europeia permanece firme, porém Itália e Espanha hesitaram em financiar o compromisso de 43,6 bilhões de dólares. Zelensky insistiu: a divisão alimenta o avanço de Putin, a burocracia só atrasará a resposta. Será que a NATO e conseguirão coordenar uma defesa eficaz? Com a aliança ainda balançada, Zelensky mudou o foco para a nova ameaça: drones autônomos. Ele descreveu um futuro onde drones lutam contra drones, atacam infraestruturas e alvos humanos, totalmente autônomos, sem intervenção humana. A Ucrânia já adquiriu 10 mil drones aprimorados por aí, incluindo o modelo TFL-1, TFL-1, capaz de operar apesar da guerra eletrônica. Especialistas alertam que sistemas como o Vampire podem ativar modo AI no voo, tornando-os quase indestrutíveis. Mas quem será responsabilizado se um algoritmo eliminar civis? Gianna Hill, escrevendo para The Regulatory Review, citou Mark Klamberg da Universidade de Estocolmo: a AI aumenta a assimetria de poder, permitindo guerras sem risco para quem domina a tecnologia. Zelensky concluiu: instituições como a ONU são fracas, a NATO ainda reluta em agir contra incursões russas no espaço aéreo dos seus membros.
A corrida armamentista tecnológica vai se intensificar antes que alguém imponha limites. Primeiro, recorde o cenário de guerra cinética nas fronteiras orientais da aliança. Drones zumbindo, sirenes cortando o ar frio da madrugada, sombras de aviões Yak-38 cruzando o céu como espectros. Putin lança ataques híbridos, certo de que a aliança só pode condenar. Mas será que o debate interminável das instituições realmente protege a Europa? Agora pense nas garantias diretas de segurança que a Ucrânia poderia receber. Elas mostrariam a Putin onde cada organismo se posiciona, erguendo o muro contra a ameaça que Zelensky descreve como mais ampla e mais profunda. O presidente ucraniano avisou: a guerra não vai parar, pelo contrário vai avançar. A mensagem não poderia ser mais clara. Mas onde está a solução? Vários veículos afirmam que ainda não há resposta concreta sobre o que seria uma garantia real para a Ucrânia. Os aliados da aliança assumem que tal garantia só existirá quando o conflito terminar, acreditando que a paz virá de um acordo, algo que Putin já descartou como impossível para Kiev aceitar. Mesmo que um cessar-fogo surgisse, a Europa ainda não tem um plano firme para oferecer proteção. Há um grupo dos dispostos que promete tudo o que for necessário, com comissões e diálogos em andamento. Ainda assim, não surge nenhum detalhe concreto. A solução óbvia apontada por alguns analistas seria permitir que a Ucrânia ingressasse na aliança, ativando o artigo 5 do tratado, a cláusula que obriga todos os membros a defenderem uns aos outros. Contudo, essa ideia foi já rejeitada, não só por Moscou, mas também pelos Estados Unidos e por alguns parceiros europeus. E aqui reside a crítica de Zelensky à fragilidade das instituições internacionais. Se a aliança quer projetar poder contra a Rússia, como o presidente ucraniano insiste, deve aceitar Kiev como membro. Essa decisão forçaria Putin a repensar se vale a pena continuar a guerra. Mas será que os líderes terão coragem de mudar de estratégia quando o futuro da Europa está em jogo? A decisão pendente permanece: garantir a Ucrânia ou observar um inimigo cada vez mais confiante. Qual caminho a aliança escolherá? E quais serão as consequências quando a linha entre defesa e agressão se desfazer? O próximo movimento pode mudar tudo. Um alerta que jamais deveria ser ignorado ecoa nos corredores da ONU. Se a agressão de Putin não for contida agora, quem será o próximo? O som de sirenes distantes, o cheiro de pólvora que ainda paira no ar. Essa é a pergunta que o presidente ucraniano lançou ao mundo, antes de desmascarar um plano ainda maior que a própria Ucrânia. Ele acabou de dizer que a fraqueza das instituições internacionais permite que a Rússia mire além de suas fronteiras. Se a OTAN realmente quiser projetar força contra Moscou, por que ainda hesita em aceitar a Ucrânia? A resposta vibra como um trovão. Aceitar a Ucrânia forçaria Putin a repensar sua guerra, mas também arriscaria desencadear um conflito que ultrapassaria os limites da própria Europa. Em seguida, o discurso mudou de tom, mas manteve a urgência. Tornar a Ucrânia membro da OTAN ativaria o artigo 5. Cada aliado correria ao socorro imediato, transformando qualquer novo ataque russo em uma guerra de escala global. Hoje, porém, esse cenário não se concretiza. Como apontou um grande portal de análise, existe um paradoxo de garantia de segurança. Uma promessa fraca não intimida Moscou, enquanto uma promessa forte, como a adesão à aliança, provocaria a ira russa a ponto de inviabilizar qualquer acordo de paz. Esse dilema deixa o mundo à beira de uma decisão que pode mudar o destino de continentes. O presidente também alertou sobre a corrida tecnológica que avança sem regras. Drones autônomos, equipados com inteligência artificial, já circulam nos campos de batalha ucranianos. Em março, foram aprovados 10.000 veículos aéreos aprimorados por inteligência artificial. E no verão surgiram imagens do TFL-1, capaz de agir sem depender de um operador, resistindo a interferências eletrônicas. A versão mais recente do temido drone Vampire pode, em pleno voo, ativar um modo de inteligência artificial que o torna independente, embora ainda não possua alvos automáticos. A pergunta que paira no ar: quem será responsabilizado se um algoritmo decidir atacar civis? A pressão para regulamentar essa tecnologia cresce, pois, sem limites. A inteligência artificial pode transformar a guerra em um espetáculo desumano que a Rússia certamente explorará. Ao concluir, o líder ucraniano criticou a inação das organizações globais. A ONU e a própria OTAN falham em transformar palavras em ações concretas, permitindo que a Rússia viole o espaço aéreo de países como Polônia, Romênia e Estônia. Se nada mudar, as fronteiras do leste europeu podem se tornar o próximo campo de batalha. A última provocação permanece no ar. Será que a força de vontade dos aliados será suficiente para impedir que a sombra de Putin se estenda ainda mais? O futuro está pendendo na balança, e a próxima decisão poderia ser decisiva.
Você já imaginou que o destino da Europa pode depender de um pequeno zumbido no céu? Quando o presidente Zelensky subiu ao plenário da Assembleia Geral, o mundo ouviu o trovão de sua advertência. Putin não vai parar em Ucrânia. Ele pintou um futuro onde a guerra sai das fronteiras ucranianas e avança sobre os países vizinhos. A promessa fria de mais drones, mais inteligência artificial. O que isso significa para sua segurança? Relembrando a ameaça que acabou de ser descrita, Zelensky insistiu que a única forma de impedir a expansão russa é a união dos aliados. Ele apontou a hesitação da Europa, que ainda dubita em financiar um pacto de 43,6 bilhões de dólares. Se os líderes não deixarem de lado as discussões e agirem agora, a próxima bomba pode não vir de um avião, mas de um pequeno aparelho que voa silencioso. Mas como chegamos ao ponto de depender de autopróteses mecânicas? A resposta está no céu sobre a Ucrânia. Desde o início do conflito, drones já são responsáveis por quase 70% das baixas. A Forbes estima que a Ucrânia pretende produzir 4,5 milhões de veículos autônomos em 2025, enquanto a Rússia mira entre 3 e 4 milhões. Esses números transformam o campo de batalha em um mar de zumbidos eletrônicos, onde cada vibração carrega a promessa de morte. Agora adicione a inteligência artificial, algoritmos que comandam ataques sem tocar em um botão. Se uma nação quer paz, ainda precisa desenvolver armas, avisou Zelensky, concluindo que impedir a guerra agora custa menos que construir abrigos subterrâneos ou futuros drones nucleares. A pergunta que fica no ar: quem será o próximo a lançar um pequeno drone carregado de um míssil nuclear? Uma ameaça silenciosa paira sobre a Europa, e você ainda acha que tudo isso está distante? O presidente ucraniano, ao subir ao palco da Assembleia Geral, deixou claro que a Rússia não pretende parar na fronteira de Kiev. Seu discurso ecoou como o estrondo de um canhão, trazendo à tona um alerta que parece ter surgido das cinzas de um futuro incandescente. Ele disse que se a Ucrânia cair, a próxima vítima será a própria Europa, e que o custo de impedir a agressão agora é menor do que imaginar quem será o primeiro a lançar um drone simples carregado de ogiva nuclear. Ele ainda apontou um cenário ainda mais sombrio: o fortalecimento de um exército de drones autônomos, capazes de voar sem a mão de um piloto, guiados apenas por algoritmos frios como aço. Imagine o zumbido constante de milhares de motores elétricos sobrevoando cidades, o cheiro penetrante de queimado que acompanha cada ataque, e a sensação gelada de um futuro onde a defesa depende de códigos em vez de homens. Essa visão não é apenas ficção. Em fevereiro, o think tank Bruegel alertou que a Europa precisaria de 300 mil soldados a mais e de um gasto anual em defesa de, no mínimo, 250 milhões de euros, cerca de 293 bilhões de dólares, só para conter a Rússia. E isso seria apenas o ponto de partida. Se somarmos à conta a construção de bunkers massivos, ao risco de uma corrida armamentista e, sobretudo, a possibilidade de drones carregarem ogivas nucleares, o preço explodirá. Se ainda há dúvidas, Zelensky apresenta a prova definitiva. A Ucrânia é apenas o primeiro alvo. Drones russos já cruzam a Europa. As operações se espalham pelos países e Putin quer ampliar a guerra. O som distante de aviões, o toque frio da adrenalina ao ouvir as sirenes de alerta, tudo indica que a ameaça está se tornando real. A Rússia ainda mantém um arsenal de 4.380 ogivas nucleares, e apesar de ainda não ter desenvolvido drones nuclearmente armados, a ideia de que possa alcançar tal capacidade num futuro próximo parece inevitável. Você consegue imaginar a Europa sob o risco de um ataque de drones autônomos, guiados por uma inteligência artificial que decide quem morrerá, enquanto os líderes permanecem indecisos? A pergunta que fica no ar, e que não tem resposta fácil, é: até quando o mundo vai assistir, enquanto a tempestade se forma sobre nossos céus? Se a Europa continuar a hesitar, o próximo capítulo poderá ser escrito não com tanques, mas com o zumbido implacável de máquinas que não sentem medo. O que acontecerá quando o primeiro drone carregado de uma ogiva nuclear atravessar fronteiras e deixar um rastro de destruição? A resposta ainda está por vir, e o tempo para agir está se esgotando. Nos últimos minutos da reunião, Zelensky alertou que a Ucrânia é apenas a primeira. Ele descreveu drones russos sobrevoando a Europa como zunido de metal cortando o silêncio. A mensagem era direta: se não pararmos Putin agora, a guerra se alastrará como fogo em pólvora. Mas o que vem depois desse aviso devastador? Além de reforçar a ajuda à Ucrânia, o presidente ucraniano apontou um alvo ainda mais vulnerável: a Moldávia. A Europa não pode perder a Moldávia também, afirmou. A nação, com apenas 2,3 milhões de habitantes, situa-se à beira de um risco de invasão direta. As forças russas já mantêm presença na região separatista da Transnistria, o enclave que vibra com o som dos tanques e exala o cheiro acre de gasolina.
Maia Sandu, presidente moldava, denunciou no dia 23 de setembro que a independência do seu país e o futuro da Europa estavam em perigo. Ela acusou Moscou de injetar centenas de milhões de euros para espalhar desinformação, violência e medo. O Kremlin acha que somos fichas à venda, que somos pequenos demais para resistir, declarou, enquanto imagens de manifestantes agitadas ecoavam nas ruas de Chisinau. Zelensky rebateu, para a Europa, apoiar a estabilidade da Moldávia não é um gasto alto, a falha será um preço devastador. Ele pediu recursos financeiros imediatos e suporte energético, não apenas declarações vazias. Sem esse apoio, a Moldávia pode se tornar outra peça no tabuleiro russo, como aconteceu com a Bielorrússia e a Geórgia. E se a Rússia decidir, em vez de manipular, invadir diretamente? A nação poderia cair como dominó, arrastando a Ucrânia para o mesmo destino. A pergunta que paira no ar é esta: até que ponto a Europa está disposta a sacrificar recursos para impedir que uma pequena nação desapareça? Cada território que deixamos vulnerável hoje pode se transformar na ferramenta que nos virá contra amanhã. O próximo capítulo ainda está por ser escrito, e o relógio da história não para de bater. A advertência de Zelensky é clara: seu país pode ser o próximo a ser alvo de Putin. Ele enfatiza que se a Rússia não for freada agora, uma guerra ainda maior se tornará iminente. No entanto, há um ponto positivo: a Europa parece estar começando a escutar as palavras do presidente ucraniano. Um dos pedidos da União Europeia para a ação está prestes a se concretizar: a criação de um muro de drones que pode impedir os avanços russos. Putin pensou que a Europa era fraca, mas essa ilusão pode ter efeitos devastadores para ele. O que será que está por vir? A tensão entre a Rússia e os países europeus opostos a ela está se intensificando. Será que a UE conseguirá responder à altura? A batalha não é apenas por território, mas pela segurança de todo um continente. Rússia e Europa caminham em direções opostas, e cada escolha agora poderá moldar o futuro. Hostilidades estão à porta, e a resposta da Europa poderá definir o rumo da história. Acompanhe nosso vídeo e descubra os detalhes dessa luta pelo poder e pela liberdade, onde a próxima jogada pode mudar tudo. Como vimos antes, a Organização das Nações Unidas não tem conseguido impedir guerras ao redor do mundo. A Ucrânia serve como exemplo claro, enquanto conflitos em Gaza, Síria e Sudão revelam que instituições criadas para prevenir tais tragédias falham em suas obrigações. Mas o que realmente está acontecendo nos bastidores da segurança europeia? A resposta pode mudar o futuro de milhares de vidas. Zelensky, ao subir ao pódio, afirmou que a própria ONU é incapaz de oferecer garantias reais à Ucrânia. Ele acrescentou que até mesmo a Aliança Atlântica, apesar do poderoso nome, não traz proteção automática. Por quê? Porque, segundo ele, os aliados ainda temem provocar o presidente russo, que já avança com drones e caças sobre o espaço aéreo dos membros. O som dos motores, o cheiro de combustível queimado, o frio cortante das alturas, tudo isso se torna um aviso constante nas fronteiras do leste europeu. Será que a hesitação da aliança está alimentando a ousadia russa? O próximo passo de Putin pode ser ainda mais audacioso. Em resposta, Zelensky exige ação, não apenas discursos. Ele denuncia décadas de declarações vazias e demanda que a aliança atire para baixo qualquer intruso russo que cruze o céu polonês, romeno ou estoniano. O clamor ecoa como um trovão. Chega de palavras, precisamos de tiros que silenciem a ameaça. Enquanto isso, as potências ocidentais debatem se devem autorizar um contra-ataque imediato. Se não houver decisão, a Rússia poderá escolher alvos mais fracos, os bálticos, onde o medo ainda domina. A tensão está no ar. Como uma tempestade prestes a desabar. O que você faria se a segurança de um país inteiro dependesse de um único comando? A resposta se esconde no próximo segmento, onde revelaremos a surpresa que pode virar o jogo. Nos últimos minutos, vimos como a Organização das Nações Unidas falhou em impedir conflitos ao redor do globo. A Ucrânia surge como exemplo gritante, enquanto as sangrentas lutas em Gaza, Síria e Sudão revelam que as instituições criadas para evitar tais catástrofes já não cumprem seu papel gancho. O que realmente se esconde nos bastidores da segurança europeia? E como isso pode mudar o destino de milhares de vidas? Ao subir ao púlpito da Assembleia Geral, o presidente Zelensky lançou um alerta que reverbera como um trovão. O chefe russo continuará avançando na guerra, mais larga e mais profunda. Ele acusou a ONU de ser incapaz de oferecer garantias reais à Ucrânia e alegou que mesmo a Atlântica Aliança, com seu nome poderoso, não garante proteção automática. Por quê? Porque, segundo ele, os aliados ainda temem provocar o presidente russo, que já sobrevoa o espaço aéreo dos membros com drones e caças.
O ensurdecedor rugido dos motores, o cheiro acre de combustível queimado e o frio cortante das altitudes criam um aviso constante nas fronteiras do leste europeu. Cliffhanger. Se a hesitação da aliança alimenta a ousadia russa, qual será o próximo movimento de Putin? Zelensky exigiu ação concreta, não meros discursos. Ele denunciou décadas de declarações vazias e pediu que a aliança derrubasse qualquer intruso russo que invadisse o céu da Polônia, Romênia ou Estônia. Chega de palavras, precisamos de tiros que silenciem a ameaça, ecoou como um trovão sobre os campos gelados. Enquanto isso, as potências ocidentais debatem se autorizam um contra-ataque imediato. Se a decisão tardar, a Rússia poderá escolher alvos mais frágeis, os bálticos, onde o medo ainda domina. A tensão paira no ar, como uma tempestade prestes a desabar. Gancho. O que faria se a segurança de uma nação inteira dependesse de um único comando? No mesmo discurso, Zelensky trouxe à tona a ameaça iminente da inteligência artificial nos conflitos. Em pouco tempo, drones vão lutar contra drones, atacar infraestruturas críticas e visar pessoas de forma totalmente autônoma, sem intervenção humana, exceto pelos poucos que controlam os sistemas de inteligência artificial. A Ucrânia paradoxalmente lidera a corrida tecnológica. Em março de 2025, o Center for Strategic and International Studies registrou a aprovação da compra de 10.000 drones aprimorados por inteligência artificial, um passo preliminar, porém significativo, rumo à adoção mais ampla de sistemas autônomos avançados. Em julho, a United 24 Media divulgou o primeiro filme do drone TFL-1, criado pela empresa ucraniana The4Philo. Esse equipamento usa a inteligência artificial para atingir alvos independentemente de um operador, tornando-se quase invulnerável à guerra eletrônica. Em setembro, a revista Time destacou a gamificação da guerra de drones, citando as versões mais recentes do temido drone Vampire. Agora, operadores podem ativar um modo especial de inteligência artificial em pleno voo, permitindo que o aparelho opere sem controle direto. Embora ainda não tenha direção autônoma de alvos, o desenvolvedor, que prefere permanecer anônimo, afirmou: temos a tecnologia. Cliffhanger. Será que a Ucrânia está prestes a liberar enxames de drones inteligentes que rasgarão as linhas russas? Enquanto seus operadores permanecem a salvo, Zelensky, porém, não apenas celebra a tecnologia, ele clama por regras antes que a inteligência artificial se torne um monstro descontrolado nas mãos de Moscou. Se a Rússia expandir a guerra para além da Ucrânia, a inteligência artificial poderia ser usada de forma ainda mais devastadora. Carlos Batalas alerta que os atuais marcos jurídicos podem ser insuficientes para governar armas autônomas, que podem escolher e engajar alvos sem intervenção humana, um dilema ético ainda sem solução clara. Quem será responsabilizado quando um algoritmo eliminar civis? Os desenvolvedores, os operadores, ou os governos que autorizam seu uso? Gianna Hill, escrevendo para The Regulatory Review, cita Mark Klamberg, da Universidade de Estocolmo, ao afirmar que a inteligência artificial pode aumentar a assimetria de poder entre nações, criando uma guerra sem risco para quem detém a tecnologia avançada. Gancho. Até onde a corrida armamentista de inteligência artificial pode levar a humanidade antes que seja tarde demais? Zelensky também criticou a fraqueza das instituições internacionais ao lidar com a Rússia e conflitos como os de Gaza, Síria e Sudão. Ele acusou a ONU de não oferecer garantias de segurança a Kiev, deixando o presidente russo perceber que a comunidade global hesita em agir. O mesmo discurso apontou que, embora a NATO carregue um nome poderoso, a adesão a ela não garante segurança automática, pois os membros ainda temem provocar Putin, que lança drones e caças sobre seus territórios. Cliffhanger. Se a NATO não mudar de postura, quais serão os próximos alvos nos Bálticos? E quem será o responsável por decidir o disparo que pode mudar o rumo da guerra? A história ainda está em aberto, e a próxima reviravolta pode decidir se a Europa continuará sob a sombra russa ou se erguerá uma frente unida capaz de deter o avanço de Putin. O futuro dependerá das escolhas feitas neste exato momento.